E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal Astro Libertário, que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, antes do assunto do vídeo de hoje aí, que vocês já viram pela thumb, um balanço aí, uma expectativa para o que esperar do governo Lula, enfim, vamos comentar um pouco sobre isso. Mas antes de entrar em mais detalhes, aquele padrão de sempre do YouTube, comenta, compartilha, curte o vídeo, isso ajuda demais a engajar e principalmente se inscreve, o canal tá quase batendo 500 inscritos. Então tô querendo chegar no número redondo aí de 500 inscritos. Me ajuda aí, seja mais um inscrito aí no canal. Se chega aí no canal. Quero chegar até o final de janeiro, então acho que é bem possível. Vamos ver aí se conseguir entrar mais umas pessoas aí a cada dia aí. Dá pra bater a meta certinho. Então me ajuda aí a bater os 500 inscritos em janeiro. Seria bem bacana. Outra coisa também, na descrição você vai encontrar diversos links que eu sempre deixo por padrão. Os links para apoio financeiro do canal, links de parceiros do canal também, qual você pode contactar para diversas coisas. Eu estou deixando um novo link aqui também, o contato do Alexandre Lacerda, que ele é designer, faz umas coisas aí de publicidade, enfim, trabalha com essa parte. Na descrição o contato dele, tem o perfil do Insta dele lá, segue ele lá para acompanhar o trabalho dele. Se você se interessar, contata ele para poder contratar ele. Também tá aí. Outra coisa importante também, na descrição, links para apoio financeiro do canal. Você pode colaborar com o projeto financeiramente através de Bitcoin, de Nano, enfim, a moeda que você quiser de criptomoeda. Ou se você quiser colaborar através de doação por Pix, você pode fazer a doação através do e-mail do canal, que é o Pix do canal. Enfim, sem mais delongas, vamos entrar aí no governo Lula aí, falar um pouco de quais são as minhas expectativas, o que pode acontecer. Meu Deus, o comunismo no Brasil tá vindo? Bom, vamos lá, vamos começar a responder essa pergunta que é aquela coisa, mas o Brasil vai virar um país comunista, que não sei o que. A pergunta que eu faço para as pessoas que falam, que afirmam isso, é em qual Brasil que elas vivem? Porque até onde me consta, isso aqui já é um comunistão, já é um inferno tributário, um manicômio jurídico insano, completamente disfuncional. E qual que é o nome que você dá para um inferno tributário, um manicômio jurídico completamente disfuncional? Bom, comunismo? Socialismo? Você chama isso como? Para mim isso aqui já é o que é, entendeu? Você tem pouquíssimo espaço nesse país para poder empreender, para ter alguma liberdade econômica. Esse foi um dos méritos do governo Bolsonaro. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fiz uma análise do governo Bolsonaro, vou deixar aqui na descrição. Ele teve algum grau de racionalidade, de previsibilidade, sabe? Você não tinha aquela turma bilu, sabe? Aquela turma louca da teoria monetária moderna, da Unicamp no departamento de economia da Unicamp no Ministério da Economia. Então, só por não ter essa galera, você já tinha algum grau de racionalidade. Não estou dizendo que a galera do Bolsonaro era muito sã das ideias, não. Assim, se fosse para colocar algum ministro da economia, considerando que esse cargo nem deveria existir, mas vamos colocar que existe um ministério da economia, quem deveria ser ministro da economia deveria ser algum ministro austríaco que fosse extremamente radical, com propostas tipo, vamos abolir o Banco Central, vamos abolir a Selic, vamos tipo desestatizar a moeda. Inclusive é um livro que está aqui comigo, eu vou fazer a leitura comentada dele em breve, pra vocês entenderem a tese do que o governo fez com o nosso dinheiro, que também tem a ver um pouco com a desestatização da moeda do Hayek. Enfim, são duas obras que são bastante correlatas. Quando você entende uma, você entende a outra. Eu vou fazer a leitura comentada das duas ao longo do ano. O desestatização da moeda não está comigo, né? Não tem o livro, mas enfim, eu uso um PDF. Bom, mas feito isso, vamos deixar uma coisa clara aqui. Isso quer dizer que eu concorde com o governo Bolsonaro, com o que foi feito? Não, eu sou libertário, eu não concordo com governo nenhum. Para mim, todos os governos deveriam ser abolidos e todos os políticos deveriam ser presos, inclusive o Lula. Mas assim, é inegável que de sair do Bolsonaro pro Lula, você tem uma piorazinha ali, gradual, vamos colocar assim. Porque, convenhamos, o Bolsonaro ele só pavimentou a estrada para a volta do PT, né? Afinal, se eu errar, o PT volta, tá ok? E voltou, parabéns, você errou pra cacete. Você é um imbecil. E o que isso quer dizer, basicamente? O Brasil já é comunista? Cara, de maneira geral, assim, se a gente... vamos colocar, talvez falar que o Brasil é um país comunista hoje seja um exagero? Sim. Mas a gente está fazendo todo o caminho, né? Todo o caminho está sendo feito. Teoria monetária moderna. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor o que é ela, mas... assim, o que você precisa entender sobre a teoria monetária moderna? Ela é uma
teoria monetária que se propõe a ser moderna. Só que ela não tem nada de teórica, nem de moderna e nem monetária. Ela é só, tipo, basicamente você querer dizer que, sei lá, você quer fazer uma teoria de física quântica partindo do pressuposto que a Terra é plana. Sabe? É nesse nível que a gente está discutindo, sabe? A gente não está discutindo teoria econômica, ciência, nesse aspecto. A gente está discutindo com gente maluca que acha que tá tudo bem ignorar a realidade, que não tem nenhuma consequência de ignorar a realidade, que você pode fazer as coisas mais absurdas do mundo e não vai ter nenhuma consequência e vai ficar tudo bem. O que a teoria monetária moderna propõe? Ela propõe o seguinte, que um país ele não pode possivelmente quebrar, ou seja, entrar em estado de falência, porque ele é o emissor da própria moeda. Então, como ele emite dívida para as pessoas e as dívidas são pagas em títulos monetários pagos na própria moeda do país, em tese, o país pode emitir moeda à vontade, ele pode fazer emissão de moeda através da emissão de títulos de dívida à vontade, que não vai dar problema nenhum, não vai acontecer nada, não vai quebrar, não vai dar crise, não vai dar nada. É essa galera que está na equipe econômica do Lula. A gente tem um cara que declaradamente, assim, não é palavras minhas, é palavras dele. Então ele não pode nem me acusar de processar se eu chamar ele de ignorante de economia. O cara fala que não entende nada de economia, que colou em prova para poder passar num teste lá, que não sei o que. Esse cara é o ministro da Economia, o Fernando Haddad. É esse cara que está chefiando o Ministério de Economia do Lula. Não que assim, alguém ser um doutor em economia seja... como é que eu posso colocar? Pré-requisito para ser ministro da Economia. O cargo de ministro da Economia não deveria nem existir. Ponto. É esse o meu ponto. Mas o que ele quer fazer? Essa PEC da transição que veio, pouca gente fala disso, assim. Talvez eu tenha ouvido falar um pouco Constantino, um ou dois caras ali mais ou menos que tem alguma noção de economia austríaca falando sobre isso na TV, mas essa PEC da inflação aí que veio, que foi a PEC da transição, mas o nome correto é PEC da inflação, é basicamente a aplicação da teoria monetária moderna na prática. Então não tem nada de diferente do que é isso. Então o que é? É você abolir as leis fiscais do Brasil, ou seja, abole o teto de gasto para o governo poder emitir dívida além do que pode. E aí você endivida o país, quebra a moeda, quebra a confiabilidade das pessoas na moeda através disso. Quer um exemplo de um país que adota a teoria monetária moderna como padrão econômico? A Argentina. A Argentina não tem isso. Ela sempre, toda vez que dá problema, ela sempre recorre para a mesma coisa. Vamos expandir a base monetária, vamos emitir títulos de dívida. Ah, e o título de dívida que a gente não consegue pagar? Não vamos conversar sobre isso, cale sua boca, pare de ser negacionista da ciência econômica, deixa que a gente está fazendo ciência, sabe o que faz. Então, é basicamente isso que rola na Argentina. Essa é a tragédia econômica prevista pelo governo Lula, adotar os moldes econômicos da Argentina. Isso evidentemente não vai dar certo, a questão é o quão rápido não vai dar certo e o quão rápido isso quebra. Isso não tem como prever, você não tem como afirmar assim, sei lá, em 2 anos, em 1 ano. Dá para fazer mais ou menos uma projeção ali, talvez o governo Lula já esteja morto já no final de 2023, 2024, não dá para colocar também, no máximo, assim, que seria uma previsão um pouco complicada. Como eu disse, esses dados eles vão mudando o tempo todo, você tem que sempre analisar os indicadores econômicos, e assim, também, sei lá, eu posso terminar de gravar esse vídeo agora, soltar ele na sexta-feira, né, como eu vou soltar ele, e, sei lá, na segunda-feira anunciar uma quebra de um banco nível Lehman Brothers e a gente tem uma crise e basicamente o governo Lula derreter nos primeiros 15 dias e sei lá, dia 31 de janeiro eu tô gravando um vídeo falando, gente, então o Lula foi empichado, e agora? Isso pode acontecer também porque pode ter uma crise econômica, então, de novo, não tem como saber quando que o governo Lula vai acabar, a questão é que assim, particularmente eu acho muito difícil, eu tenho uma razoável certeza de que o governo Lula não vai chegar ao seu final. Pelo menos o Lula. Seja porque, provavelmente, bom, o cara tá bem velho, com problema de saúde, talvez ele não acabe realmente vivendo mais 4 anos, ou simplesmente porque as loucuras econômicas que ele vai fazer vai basicamente descambar pra, tipo, saia, entendeu? Porque a previsão que o governo Lula tá dando não é basicamente ser aquele Lula paz e amor do primeiro mandato, sabe? E o primeiro mandato do governo Lula foi um mandato muito bom. Por que foi muito bom? Porque primeiro ele pegou o boom das commodities, então meio que tudo que o Brasil importa é commodity, ou seja, coisa que pode ser produzida em qualquer lugar do mundo, por qualquer país. Só que nessa época isso estava caro, então ele usou essa grana para poder
começar a fazer alguns investimentos em infraestrutura, enfim, isso deu um boom de popularidade, aumentou o emprego, enfim, essas coisas. Ele armou uma certa bolha, de certa forma, e ele também não cagou muito nas regras fiscais, nas coisas que o FHC tinha feito, que meio que o FHC ele deu uma consertada no Brasil. O cara pegou o Brasil dos milico, hiperinflação, tudo quebrado, tudo zoado, e também do Collor, que também cagou o país inteiro, confiscou dinheiro das pessoas, roubou as pessoas, então meio que tipo, o Lula pegou esse arcabouço e falou, tá, não vou mexer muito nisso aqui, colocou o Meirelles ali, que é um cara que tem que é visto pelo mercado como um bom economista, enfim, se ele é bom economista ou não é outra discussão, mas colocou o Meirelles ali e tal, e meio que a equipe econômica era uma equipe mais racional economicamente, não era a galera do chapeuzinho de alumínio da Escola de Economia da Unicamp. E como dizia o Roberto Campos Neto, ou a gente acaba com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. É uma frase muito famosa do Roberto Campos Neto. Do Roberto Campos, aliás, que era o Roberto Campos Neto é o atual presidente do Banco Central, mas é o Roberto Campos, que é o avô dele. Enfim, a outra parte do governo Lula, o que você pode esperar do governo Lula? Além da gastança, ou seja, de teoria monetária moderna, essas maluquices que eu expliquei no vídeo, é a segunda parte que, pra mim, aqui pode dar o tom realmente aqui, se é pra você se preocupar com o governo Lula ou não. Porque assim, ao longo da eleição, o governo Lula ele foi eleito com base numa aliança entre o STF, na figura representada pelo TSE, principalmente pelo Alexandre de Moraes, com uma massiva perseguição aos bolsonaristas. E aqui eu não vou discutir se você concorda ou discorda com as perseguições, mas isso aconteceu, isso foi um fato. A gente pode discordar sobre o fato, assim, sobre a interpretação do fato, mas que o fato aconteceu, isso é inegável. Se você discorda que os bolsonaristas foram perseguidos, meu Deus do céu, o que você tem na cabeça? Porque foi fato. Então não vamos discordar de fatos aqui. Agora, se foi certo ou se foi errado, aí é uma discussão de cada um e eu não vou entrar nessa discussão aqui. O que você pode olhar com um certo perigo, vamos dizer assim? Essa perseguição aos bolsominion vai parar? Pelo tom que tá vindo, parece que não. A Carla Zambelli está sendo perseguida, o Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino tiveram suas contas no Twitter banidas a mando da justiça e... Elon Musk, we need to have a talk. A gente precisa conversar, cara. O que precisa ser dito pro Elon Musk para ele entender que o Brasil está sob uma ditadura jurídica, que um único homem pode decidir basicamente o que pode ser dito ou não na internet, então ele manda banir as contas? Você, quando comprou o Twitter, disse que o Twitter ia ser um ambiente aberto de liberdade de expressão para discutir ideias. E como é que você vai conseguir discutir ideias sendo que tem um ditador no país mandando banir as contas? E esse é o ponto preocupante do governo Lula pra mim. Mais do que as cagadas econômicas, enfim. Cagada econômica não me preocupa, porque assim, eu sempre espero que o governo vai fazer merda. Então, isso não realmente me preocupa. Agora, o que me preocupa, até por causa da natureza do meu trabalho, é essa questão de censura. Porque eu até fiz uma brincadeira no Twitter, né? Me segue lá no Twitter. Logo no começo do ano, eu falei, bom, a meta pra esse ano é não gastar o réu primário, porque em qualquer momento alguém pode interpretar um vídeo meu como, sei lá, um ataque antidemocrático e me botar na cadeia. Então, é esse o tom que me preocupa, de questão de como que essa aliança Xandão e Lula vai se dar. Pelos primeiros atos do governo, nada mudou, bolsonaristas continuam sendo perseguidos. E aí, quando acabarem os bolsonaristas a serem perseguidos, quem que eles vão perseguir agora? Agente libertário, talvez? É algo a se pensar. Então o principal fator para mim é como que a oposição vai ser tratada no governo Lula. No discurso de posse dele, ele disse que vai conversar com a esquerda, com o centro e com a direita ele não quer diálogo. Então o que isso quer dizer? Que a direita vai pro Xandão? O Xandão vai julgar a direita, vai prender a direita? Mas qual direita? A direita bolsominion? Porque assim, o Alexandre de Moraes ele não fez nada, por exemplo, contra, sei lá, um Kim Kataguiri, o pessoal do MBL, essa galera. O pessoal do Novo, por exemplo, Marcelo Van Hatten, Paulo Gamini, essa galera, eles não tiveram busca e apreensão, essas coisas, mas eles não tiveram ainda ou eles não vão ter nunca? Porque o problema é o Bolsonaro e seus apoiadores ou o problema é a direita? Entendeu? Porque o bolsonarismo é um aspecto ali, entre aspas, da direita. Ele faz parte do que o pessoal entende como direita, enfim, eu discordo dessa ideia, mas não é o foco do vídeo. Então a perseguição é contra o Bolsonaro e os seus minions ou é contra a direita? Porque se for contra a direita, aí a coisa começa a complicar, porque você vai ter basicamente, digamos,
Vou dar um exemplo aqui. O Marcelo Van Hatten vota contra uma proposta do governo Lula de esquerda e ele faz um discurso na Câmara dizendo: olha só, não pode, não sei o que, blá blá blá, por esse e esse motivo. Aí, sei lá, o Alexandre de Moraes interpreta que na fala X, no minuto tal, ele falou uma coisa antidemocrática, quebra o sigilo bancário dele, persegue ele e bane a conta do Marcelo Van Hatten. Vocês conseguem imaginar isso acontecendo? Eu não acharia um absurdo se acontecesse assim, absurdo no sentido de que no Brasil o absurdo virou corriqueiro, então não seria algo que me surpreenderia, sabe? Então é essa a questão que tem que ver, o quão hardcore vai ser a censura em relação a parlamentares de direita, porque de certa forma esses caras eles têm uma boa base parlamentar no Congresso, então eles podem barrar, se juntando ali, podem barrar coisas do Lula, o que é uma coisa que pode dar uma freada nas maluquices do velho, mas ao mesmo tempo também é aquilo, se você começa a ser perseguido por votar contra o governo toda hora, não sei o que, meio que assim, a galera do Centrão vai começar a falar: opa, peraí, eu não quero ser perseguido por esse cara. Eu até concordo mais com aquele cara ali. Ou, assim, não um cara do Centrão, mas um cara mais à direita, vamos colocar. Eu até concordo com as ideias desse cara ali, mas qual é o preço pra concordar com as ideias desse cara? Busca e apreensão na minha casa, Polícia Federal batendo na minha porta às 6 horas da manhã, assustando minha família, meu filho, correndo o risco de ser preso. Eu vou votar com o Lula. Entendeu? Por um senso de autopreservação das pessoas, por medo da repressão da ditadura, isso pode acontecer. E isso é o mais preocupante. É isso que vocês têm que ficar atentos. Que o governo Lula vai ser um desastre na economia, isso todo mundo já sabia. O Lula ele voltou para ser basicamente a Dilma 3. Ele não voltou para ser o Lula 3, ele voltou para ser a Dilma 3. Então, que ele vai cagar a economia do país, isso é óbvio. Esteja preparado para isso. Agora a questão, para mim, mais preocupante é a questão da censura, como vai ser a postura do Xandão. E os primeiros atos de 2022 não são lá muito animadores. Carla Zambelli perseguida, Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino banidos do Twitter. Então é algo a se preocupar. Mas enfim, esse é o vídeo aí que eu queria fazer, umas expectativas para o governo Lula, enfim, o que está sendo. Meio que também, de certa forma, um pouco pegando um balanço do que ele já fez na primeira semana, um pouco falando sobre isso em alguns aspectos. Mas agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscrevam no canal, vai ter bastante vídeo nesse ano, enfim. O que o governo fez com o nosso dinheiro vai ser uma leitura comentada que eu estou fazendo. Amanhã, na data que você está vendo esse vídeo, eu estou gravando na quinta, mas vai sair na sexta-feira. Amanhã terá um vídeo sobre a leitura comentada do Anatomia do Estado. Eu estou refazendo esse vídeo, enfim, estou refazendo alguns projetos antigos do canal. Mas é isso, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se inscrevam, chequem os links na descrição, apoie financeiramente se você quiser o projeto. Isso será muito grato. Pode mandar um pix aí de qualquer valor, sei lá, R$1, R$1, qualquer valor ajuda. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.